Olá, bom dia, boa sexta-feira, 24 de julho e começa agora o Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. A gente começa trazendo a você os números atualizados do coronavírus aqui na cidade. Segundo a última atualização da Prefeitura, até o momento temos 1.110 casos confirmados de Covid-19. Ainda aguardam o resultado dos exames 962 casos suspeitos e ontem foram confirmados mais 4 óbitos, chegando infelizmente a 59 vítimas. A notícia boa é que 761 pessoas já se recuperaram. A faixa etária mais atingida pela doença é entre 30 e 45 anos. Em seguida, de 45 a 60 anos e só lá no terceiro lugar, os idosos com mais de 60 anos, conforme você vê aí na tela. E o número de casos confirmados é maior entre os homens, são 581, enquanto mulheres são 529. Hoje estão em tratamento hospitalar 30 pessoas e em tratamento domiciliar, ou seja, se cuidando em casa, 260 pessoas. Lembrando que os números são atualizados diariamente, você pode acompanhar todas as informações nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Depois de 5 anos de negociações e discussões nas comissões da Câmara Federal, o novo Fundo de Valorização da Educação Básica, o Fundeb, foi aprovado com 499 votos favoráveis nesta quarta, lá em plenário, lá em Brasília. O Fundeb foi criado em 2007 e expira no final deste ano. A proposta de emenda à Constituição número 15, de 2015, que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, foi o assunto do plenário nesta terça. Logo no início, o líder do governo anunciou que havia acordo para votação. Foi feito várias aproximações que geraram um acordo que vai permitir a votação do novo Fundeb. Eu queria dizer para todos aqui da preocupação que o governo federal tem de desenvolver a educação no Brasil. O presidente Bolsonaro, na sua campanha, defendeu a questão da priorização da educação básica e também da educação profissional. Foram feitas, então, negociações, conversas junto com a relatora, a professora Dorinha, a quem nós gostaríamos de agradecer pela sensibilidade de ter ouvido os argumentos do governo. O relatório da deputada professora Dorinha Seabra Rezende aumenta a participação do governo federal na composição do fundo. O Fundeb é formado pela arrecadação de impostos estaduais, municipais e federais. Sou da educação e por muitas vezes deixei minha mãe na UTI e vim aqui para acompanhar o debate da educação, pelo compromisso com milhares de crianças. Muitos não sabem e a sensação hoje era saber se nós tínhamos um texto, se tínhamos acordo. E se não for a determinação e o compromisso de pessoas como o presidente Rodrigo Maia e tantos deputados e deputadas, instituições, o próprio governo que se esforçou em construir caminhos possíveis, nós não teríamos chegado aqui nesse momento. Eu brincava com a deputada Perpétua ontem, que era questionada, achando que a professora Dorinha era de esquerda. E ela respondia, não é de esquerda, nem de centro, nem de direito. Ela é do Partido da Educação. Cumprimentar deputada Dorinha, relatora, deputado Bacelar, presidente da comissão especial, Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia, o governo, através dos seus representantes, ressaltando aí o papel do líder Vitor Hugo e todos os demais líderes que construíram o acordo e o consenso, demonstrando que a educação, de fato, é prioridade para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Cumprimentando a deputada professora Dorinha, cumprimentando Vossa Excelência, presidente, pela determinação em votarmos esse texto, cumprimentando os parlamentares do PSB, que fizeram um excelente trabalho na comissão do Fundeb, cumprimentando a nossa bancada na comissão de educação do ano passado
o PSB orienta sim. O que eu vejo dos meus colegas professores é professor tirando dinheiro do bolso para ter instrumento para dar uma aula melhor para o seu aluno. Tirar dinheiro do bolso para reproduzir material didático para dar uma aula melhor. Então, eles são heróis e heroínas e merecem respeito de toda essa casa. O Novo, desde o início, tem deixado claro a sua posição a favor da educação básica no Brasil e a favor de um novo Fundeb. Nós sempre acreditamos que o atual modelo do Fundeb era ruim e precisava ser melhorado. Nós achamos que esse texto apresenta melhoras de fato. A nova regra de distribuição da nova complementação da União é muito melhor do que a regra atual, que hoje impede que municípios pobres e estados ricos recebam a complementação. Apenas avançamos na área da equidade. Mais do que tudo, o que lamento é a perda de oportunidade para avançar. Perdemos oportunidade para avançar na capacidade de diálogo e de ouvir e dar consideração devida a propostas alternativas. Houve espaço para se manifestar, mas não houve interesse num debate profundo. A omissão do governo federal pela falta de proposta e falta de presença no debate ficará registrada. No novo parecer, com sugestões do Palácio do Planalto, a parcela da União passa dos atuais 10% para 23%. Na versão anterior, a contribuição do governo federal chegava a 20%. A complementação da União no Fundeb deve crescer de 2021 a 2026. A relatora propôs uma distribuição interna mais equitativa do fundo, pela qual locais pobres dentro de estados ricos seriam agraciados. O texto prevê ainda que, no mínimo, 70% do Fundeb seja usado no pagamento dos professores. O governo não valoriza os saberes dos educadores e educadoras brasileiros e trabalhou, até este momento está trabalhando, para retirar a vinculação dos 70%. Ora, se o acordo for produzido com este objetivo, terá sido feito pela Câmara dos Deputados, pelo objetivo primeiro dos parlamentares, homens e mulheres, que saúdam os educadores brasileiros. Que a gente consiga, com essa vitória, ampliar o acesso à educação pública e que a gente possa também avançar para novas batalhas. Com essa mobilização fenomenal, repito, que foi feita por profissionais de educação de todo o Brasil. Vamos acabar com essa mania de achar que professor é vilão. Vamos cobrar sim, tem que cobrar resultado. Tem que proteger o direito à aprendizagem do aluno, sim. Mas tem que envolver aquele ser humano, aquele indivíduo que entra em uma sala de aula, muitas vezes em uma comunidade, muitas vezes dominado pelo tráfico, muitas vezes colocando a sua vida e a sua integridade em risco. O novo Fundeb foi aprovado com 499 votos favoráveis. Ao final da sessão, o presidente da Câmara lembrou o trabalho do pai na Prefeitura do Rio, com destaque na área da educação. Depois da oportunidade que tive que acompanhar, quando meu pai foi prefeito do Rio por 12 anos, toda a sua dedicação à educação pública da cidade do Rio de Janeiro. Ele que é professor, foi professor da Universidade Federal Fluminense, que ia pessoalmente a todas as coordenadorias regionais de educação, na cidade que tem a maior rede municipal de educação de ensino fundamental, mais de 1.000 escolas, para discutir e ensinar aquilo que ele conhece, sempre que aprendeu, sobre gestão pública, a gestão pública nas escolas, que a gente sabe que isso faz uma grande diferença. A qualidade da gestão e esse trabalho, falou muito bem o deputado Cunha Lima, a importância de valorizar o professor, de valorizar a formação do professor, o trabalho do professor, para que ele possa ensinar melhor as nossas crianças. A PEC do novo Fundeb precisa ser votada em 2 turnos no Senado para virar lei. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, retorna a aplicação das provas práticas de direção em todo o estado a partir de segunda-feira, dia 27,
claro, por meio de agendamento prévio pelo sistema e-CNH. Os centros de formação de condutores poderão atender alunos que tiveram o processo de habilitação interrompido durante o período de quarentena. Em junho, o governo estadual permitiu, de forma gradual, que as atividades dos centros de formação fossem iniciadas com as aulas práticas. E a partir de agora, então, na próxima segunda, o processo se estende à aplicação dos exames práticos em ambientes abertos, de forma segura, seguindo as orientações do Plano São Paulo, que contém as diretrizes para conter o novo coronavírus. É possível consultar mais informações pelo site www.detran.sp.gov.br. As escolas privadas de educação infantil estão sofrendo com a crise financeira causada pelo coronavírus e, infelizmente, muitas estão precisando fechar as portas. Elas estão sem alunos. E não é por conta do isolamento social causado pelo coronavírus, não. As escolas de educação infantil particulares estão vazias também por causa da insegurança financeira dos pais de alunos, como desemprego e queda nos rendimentos resultantes da pandemia. Escolas de educação infantil são aquelas que acolhem crianças de 0 a 6 anos. A obrigatoriedade só vale para as crianças de 4 a 6 anos. De 0 a 3, elas não precisam estar matriculadas, sendo, por exemplo, uma alternativa para casos em que ambos os pais precisam trabalhar fora. Entretanto, como consequência dessa crise, muitos pais optaram pela retirada de seus filhos das escolinhas. E entre aquelas que são familiares, de bairro, consideradas a segunda família da criança, muitas estão fechando as portas. A Flávia Abraão, proprietária da Escola de Educação Infantil Pequenos Gênios, nos conta que perdeu 70% dos seus alunos. Com a queda na receita, teve que tentar várias alternativas para a escola sobreviver. A gente está com bastante dificuldade, nós temos a ajuda do governo para poder estar auxiliando no salário das funcionárias, então elas trabalham um período e a escola paga, e o outro período quem está pagando, elas estão pelo governo, ou contrato prorrogado ou contrato suspenso. E o contador tem que manter, algumas outras finanças, como aluguel, eu tive uma parceria com o dono do prédio. E tem muita gente que vem saindo. Os que não saíram, tem mais esse detalhe. Os que não saíram, eu também dei a opção de prorrogar mensalidade. Então, tá assim, bem difícil. Eu tenho para receber, mas as mensalidades foram prorrogadas para novembro, dezembro. A FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares, teme que 80% das escolinhas de educação infantil do setor privado fechem até o ano que vem. A Flávia nos conta que os motivos mais comuns para a quebra de contratos são de redução de gasto mesmo. E dificuldade, porque já contrataram uma pessoa para ficar com a criança em casa, porque, na verdade, os pais já voltaram ao trabalho. Então, não tem como os pais falarem no emprego, eu não vou trabalhar porque não tem como meu filho ir para a escola. Então, eles se ajeitaram dessa maneira. Afinal de contas, se nós retornarmos em setembro, vai fazer 6 meses, né, de escola fechada. E escola fechada é prejuízo. Por outro lado, eu também conversei com alguns pais que estão na contramão desse processo de retirada dos filhos das escolinhas. A gente teve o compromisso com a escola, o contrato, e como nós não tivemos uma redução de salário, a gente pensou bem também em manter a escola, o bem-estar dos professores, né, que a gente acredita que não seria justo a gente tirar, sendo que a gente tem um pouquinho de condições de mantê-los, né? Então a gente achou melhor continuar pagando pensando nos professores. Porque se a gente para de pagar, vai ter mais professores mandados embora. Então nosso objetivo era ter um mínimo de prejuízo para a escola. Porque se a escola fechar, onde que eu deixo meus filhos no próximo ano, né? Bom, se as escolas de educação infantil particulares estão fechando, muitas crianças vão migrar para a educação pública.
E será que a rede municipal está preparada para receber mais alunos? Até o presente momento, nesse período de pandemia, nós já recebemos 74 matrículas de pré-escola, né? Num total de 66 da rede privada e 8 que vieram de outros municípios, de outras cidades da rede pública. Nós ainda temos 130 vagas em creche, ainda temos, né? E temos vaga também na educação infantil e de 1º ao 5º ano no Fundamental 1. Ocorre que nós temos vagas nas condições que eram antes, mas o futuro nós não sabemos. Então, dependendo das regras de distanciamento, do número de crianças por turma, o que vai acontecer na sequência, aí provavelmente nós vamos ter que ter um olhar mais significativo com relação a isso, porque vamos ter que garantir os protocolos de retorno. Nós estamos trabalhando com todos esses dados com muita calma, com muita tranquilidade, porque não adianta desesperar, a gente só vai perder energia à toa. Com calma, com tranquilidade e fazendo o melhor arranjo possível, deixando claro para os pais que nós temos que aguardar tudo isso que vai acontecer, né? Mas até então, o que veio de transferência, nós demos conta de realizar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, como esse ano não foi possível realizar as tradicionais festas juninas, algumas organizações têm criado alternativas para a data não passar em branco. A paróquia Imaculada Conceição, aqui da Igreja Matriz de Jacareí, promove nos dias 25 e 26, nesse final de semana, o Arraiá da Imaculada, a festa julina, porque a gente já está em julho, né? Que reúne moradores e paroquianos em torno do tradicional bolinho caipira, que é feito com farinha branca e recheio de linguiça, vai acontecer neste ano no sistema drive-thru, devido, claro, à pandemia do novo coronavírus. Os interessados poderão adquirir de forma antecipada os combos com bolinho caipira aqui na Secretaria Paroquial, que fica na Praça Anchieta, número 92, no centro da cidade, ou por meio do telefone 97407-8472. E além de curtir um pouco das tradições aqui da nossa cidade, você aproveita aí para ajudar o próximo. Uma faculdade aqui de Jacareí está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes de curta duração. São mais de 1.000 vagas disponíveis. A Faculdade Anhanguera abriu as inscrições para os cursos gratuitos de férias, que acontecerão entre os dias 27 de julho e 7 de agosto, com certificado emitido pela própria faculdade. São 21 cursos nas áreas de Humanas, Exatas e de Saúde, todos ministrados online por conta da pandemia. As vagas são limitadas, então faça já sua inscrição gratuita no link disponibilizado no Facebook da faculdade, Anhanguera Educacional Jacareí. O assunto agora é imposto de renda. A Receita Federal liberou hoje, agora há pouquinho, às 9 da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição. Para saber se você faz parte dessa lista, é possível consultar no site da Receita, o receita.fazenda.gov.br, ou também pelo telefone 146. Neste terceiro lote de restituição, na verdade, o terceiro lote será pago no dia 31 desse mês, no finalzinho de julho, a quase 4 milhões de contribuintes. Então, para saber se você faz parte, entre aí no site da Receita Federal ou acesse pelo telefone 146. No episódio da série Mudança de Profissão na Pandemia, você vai conhecer o Geraldo e a Patrícia, que trabalhavam diretamente com o público, mas precisaram se reinventar com a chegada da pandemia. A Patrícia e o Geraldo são casados há mais de 20 anos. Ele é músico, ela DJ. Ambos trabalham diretamente com o público, eventos, festas, apresentações ao vivo. Mas desde março, a realidade mudou. O estranho é que em janeiro, quando comecei a ver essas notícias, eu já comentava com a Patrícia, de melhor a gente tomar cuidado que eu acho que o bicho vai pegar. Mas eu não imaginava a que ponto ia chegar, né? Ninguém imaginava, né? Foi difícil, porque a gente trabalha com festa, né? Evento, casamento, 15 anos, e a gente precisa de gente, aglomeração, né?
E aí, quando parou tudo no dia 14 de março, aí a gente em casa, sem fazer nada, a cabeça começa, né? Aí o corpo começa a reagir também, começa a ficar doente ali, fica pensando outra coisa aqui. Para ocupar o tempo e a mente, a Patrícia resgatou uma habilidade que adquiriu na infância. Quando criança, a mãe a ensinou a tricotar. E logo no começo da quarentena, começou a produzir sapatinhos e casaquinhos para bebê, a fim de doar as peças a um projeto social. E ajudando, ela começou a ser ajudada. Vou fazer para minha cunhada, que ela tem um projeto, né, do Batuíra, das mãezinhas gestantes. Eu falei, vou fazer o sapatinho, que é uma coisa rápida, não vai muita lã também financeiramente, né, e vou doar. Aí postei na internet e aí de lá para cá, daí, você faz isso, você faz aquilo. Graças a Deus, estou tendo alguns pedidos e está ajudando financeiramente também, até a gente poder voltar com os eventos. Já o Geraldo está se redescobrindo no universo do audiovisual. Ele, que se considera tímido para fazer lives, tem encontrado na produção de vídeos uma forma de se aproximar do público. Eu sou muito chegado a fazer live porque eu sou tímido demais, tá? Eu prefiro o tete-a-tete mesmo. Então eu parti para os vídeos, né? Que eu já estava fazendo desde 2015, 2016. Então a gente sente o calor humano, sabe? O comentário, sabe? O prazer de estar cantando, tocando para alguém. Em um estúdio que tem dentro de casa, ele está produzindo DVDs com videoclipes que contam com a participação de cantores da região. E aos poucos vai descobrindo novas técnicas e novas possibilidades. You better behave. Woman in chains, woman in chains. Se eu for seguir para esse lado, eu vou ter que me aprofundar muito mais. É muito mais complicado do que se parece, mas também não é impossível, não é mesmo? Mas é um mundo fantástico, né? O audiovisual, né? É um mundo fantástico, com muitas probabilidades, não é mesmo? E a distância do mundo de fora deu ao casal tempo para aproveitar o mundo de dentro, a casa e a família. Nesse momento que eu fico sentadinha, tricotando, eu fico pensando, o momento que eu poderia estar aqui com meu filho, que às vezes eles estão do meu lado, final de semana a gente está fora. Até meus cachorros vão sentir falta, quando eu tiver de sair, eles vão olhar tristinho lá para mim, porque eles ficam sempre também juntinho comigo também quando eu estou tricotando. Esse foi o último episódio da série Mudança de Profissão na Pandemia, que trouxe pra gente a realidade de diversas pessoas que precisaram se readaptar, se reinventar e tentar, então, conseguir uma renda, conseguir um novo caminho para trilhar, né, durante essa fase tão difícil que todo mundo está vivendo. Então, parabéns para todo mundo que a gente entrevistou, pelas histórias lindas de superação que a gente conheceu. Para conferir rever todo esse material, você pode acessar o YouTube da TV Câmara Jacareí e também compartilhar e curtir nosso conteúdo através da nossa página do Facebook. Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Bom final de semana para você, se puder fique em casa, se cuide e até segunda-feira. Tchau!